2016 foi um ano movimentado no mundo da tecnologia. Isso se a sua internet não acabou no meio do mês porque o pacote de dados foi pro beleléu, ou se aquela mensagem com aquela novidade ficou presa no WhatsApp devido a um dos vários bloqueios que o aplicativo de mensagem sofreu nesse ano. Mas o ano foi muito mais do que bloqueio de WhatsApp ou pacote de dados, e por isso a gente vai fazer agora uma retrospectiva do que de mais marcante aconteceu e que começou a mudar sua relação com a tecnologia agora e que vai continuar mudando ao longo dos próximos anos. Coxinha ou mortadela? iPhone ou Android? Muito antes dessas rivalidades, houve uma disputa que marcou a geração que cresceu nos anos 80 e 90. Era treta. Sega versus Nintendo, que dividiu o mundo em ceguistas de um lado, nintendistas do outro, pois agora esse embate ressurge com o anúncio do relançamento de dois consoles ícones daquele período. Em outubro, a Tectoy colocou em pré-venda o Mega Drive, um clássico console da Sega. Vão ser 22 jogos na memória e entrada para cartuchos. Vai ter Alex Kidd, Sonic e Shinobi. Em novembro, a Nintendo revidou, relançou seu primeiro console doméstico, o NES, carinhosamente conhecido como Nintendinho. E ele não vem sozinho, tem 30 jogos na memória, como Super Mario Bros., The Legend of Zelda e Donkey Kong. Em 2016, não foram só os gringos que vieram para a Olimpíada do Rio que passaram a falar um pouquinho de português, não. Com a atualização do Windows 10, a Cortana, assistente pessoal da Microsoft, passou a dizer que, apesar de ser tecnicamente uma cidadã do mundo, ela já se sente brasileirinha. O usuário dá comando de voz via microfone, de celular, por exemplo, e aí a Cortana, muito solícita, é capaz de escrever lembrete, criar alarme, pesquisar dados sobre clima e trânsito, por exemplo. E ela já tá tão soltinha que em uma apresentação vista pelo G1, não só disse gostar de novela, mas até querer fazer uma. Sim, e eu queria um dia interpretar a assistente virtual do Tony Ramos ou da Glória Pires. 2016 foi o ano em que muito apelidinho secreto foi divulgado. O Snapchat resolveu vestir a carapuça e adotar o nome Snap de vez, simples assim. De quebra, anunciaram no mesmo dia que iriam lançar os óculos Spectacles, que eles tiram foto, fazem vídeo para publicar direto na rede social. Quem lembra do Google Glass tem tudo para desconfiar, mas por hora tem gente fazendo fila para comprar o Spectacles. O barato é que as imagens são gravadas em primeira pessoa e em formato circular. Gravados e fotografados com abertura de 115 graus, as fotos e vídeos do Spectacles são a aposta do Snap para emplacar conteúdos circulares. Chegou a hora de falar de videogames potentes. A Sony nos Estados Unidos lançou o PS4 Pro, que abre um precedente inédito no mundo de games. Ele é considerado o primeiro console de meia geração. Quer dizer, ele é mais potente que o PS4, mas não é exatamente o sucessor. É uma atualização, mas não uma nova tecnologia. É como aqueles filmes que saem com o corte do diretor. Cenas deletadas, extras, bônus. É nessa linha que vai esse quase sucessor do PS4. Todos os games disponíveis e todos os lançados a partir de agora já são compatíveis com os dois modelos. A diferença é que essa evolução permite ao Pro rodar com mais qualidade esses jogos todos. Ele promete ser o primeiro game de mesa a rodar games na resolução 4K ou Ultra HD, que é 4 vezes maior que o tamanho comum hoje em dia, o Full HD. Mas vale dizer que o PS4 Pro não é capaz de processar os jogos em 4K. O que ele faz é mostrar em uma resolução menor, só que depois ele estica essa imagem até que ela atinja o tamanho do 4K. O CEO da Sony já foi questionado se isso não seria uma propaganda enganosa. Ele garante que não. Todo ano tem aquele celular que chega cheio de marra e na hora de pagar a conta faz você hipotecar os rins da família inteira. Mas também tem aquele que é humilde, joga nas 11 sem fazer feio e não custa o preço do Cristiano Ronaldo em barras de ouro. Esse é o Zenfone 3. A nova linha do smartphone da taiwanesa Asus bate de frente com os iPhones e aparelhos top de linha das famílias Galaxy e Moto, mas tem um preço muito convidativo, a partir de R$ 1.500. E por falar no smartphone cheio de marra, o iPhone 7 é um deles. Tudo bem que o novo celular da Apple veio resistente à água e trocou o botão Home por um sensor. Mas o que deu o que falar foram os AirPods, os novos fones sem fio da Apple. Os acessórios permitem mudar de uma música para outra, fazer ligações e dar ordens para a Siri, tudo isso sem tocar a mão no celular. Parece legal, né? Só que no Brasil, os AirPods vão custar R$ 1.400. A galera também ficou bolada porque com os AirPods o iPhone perdeu a entrada exclusiva de áudio e agora não vai dar mais para carregar e ouvir música ao mesmo tempo.
2016 estava tão difícil que teve quem olhasse para a grama do vizinho, sempre mais verde, e pensasse, por que não? Foi o que fez o Instagram, que deu uma de Snapchat. Para se tornar mais que um depositário de selfie ou de biquinho, o Instagram passou a incluir a função de vídeo ao vivo e também o modo história. A ideia é que as pessoas publiquem fotos e vídeos da vida real que vão se destruir em 24 horas. Mas aí você vai me perguntar, então o Instagram copiou na cara larga o Snapchat? Na verdade, o argumento do Instagram é que o hábito de publicar fotos e vídeos sem tratamento estético e sobre cenas cotidianas é muito mais um formato disseminado em plataformas digitais e não uma marca do Snapchat. Esse ano, a Samsung ficou on fire. Pena que de um jeito negativo por causa do Galaxy Note 7. Teve gente que se queimou, muita gente, aliás, teve avião que não decolou, a Samsung foi processada, teve de fazer um recall, depois um recall do recall e amargou uma perda de receita que chegou a bilhões de dólares. O que estava provocando as explosões era um problema com a bateria. Um relatório enviado pela Samsung informou que a falha na produção fez com que algumas baterias tivessem tamanho maior do que deveriam, o que colocou mais pressão sobre elas ao serem inseridas no telefone. Aí não tem outro jeito, né? Bum! Uma pena, já que nesse ano a Samsung lançou também o bom Galaxy S7, com uma boa câmera e resistente à água. Mas quem se lembra dele no meio disso tudo? Mas a internet não tá ligando e não perdoa. As explosões renderam uma singela homenagem. No jogo GTA V, o Galaxy Note virou um explosivo. Você já o usava para procurar coisas na internet, escapar do trânsito, escrever e-mails e até como cérebro do seu celular. Mas agora o Google quer que você inclua ele nas suas conversas e até na sua casa. A empresa lançou o assistente Google. É uma tecnologia de inteligência virtual lançada ou criada para ficar presente em quase todo o seu dia a dia. O assistente está no app de bate-papo Allo, que responde perguntas rápidas e executa tarefas simples como buscar um vídeo no YouTube. Mas também está no smartphone do Google, o Pixel, em que substitui o Google Now para dar novos comandos. Ele não para por aí e também invadiu o lar das pessoas com o Home, que funciona como uma central de controle de aparelhos conectados. Okay, Google, what sound does a whale make? Em 2016, em que a palavra do ano foi pós-verdade, a gente viu que no mundo da tecnologia as empresas correram rumo à realidade. Mas é a realidade virtual, malandro. O Oculus Rift do Facebook saiu em março e foi descrito nas primeiras análises como o primeiro passo em direção ao futuro. Por ser confortável, por ser fácil de instalar também, mas principalmente por resolver dois problemas elementares das versões de protótipo. A qualidade da imagem passou a ser superior e ele passou a evitar aquela sensação de náusea que às vezes alguns usuários relatam ter quando colocam o óculos de realidade virtual. E tem ainda o preço salgado, $600, também conhecidos como R$2.000. E ele precisa de um computador poderosíssimo para rolar legal. Já o Daydream View do Google é tipo uma realidade virtual chique, que combina uma plataforma com uns óculos de realidade aumentada. E aí, se você estiver assistindo com um Daydream View a um vídeo do YouTube, você vai poder ver as imagens em 360 graus. E tem o PlayStation VR, que é o óculos de realidade virtual do PS4. Ele é focado, claro, em games. Só que ele tem um precinho de $400 ou R$1.300. A criação dele é notória, porque ele é o primeiro modelo de alto desempenho compatível com videogame, e não só com computadores. Então não se surpreenda se você vir imagens redondas pipocando pela internet, ou vídeos em 360 graus, ou pessoas na rua andando como se estivessem falando com robôs. Muitas das coisas que você vai ver nos próximos anos com relação à tecnologia começaram agora e foram listadas nessa retrospectiva que a gente acabou de mostrar. Para você acompanhar todas elas, dá uma passadinha lá na página de tecnologia do G1.